Eu tenho percebido em comentários que eu vejo aqui na internet que muita gente não entende exatamente o que significa a sigla BRICS. Então eu resolvi gravar um vídeo rápido para esclarecer essa questão. Vamos começar então pelo que o BRICS não é. O BRICS não é uma aliança militar como a OTAN, tampouco é um bloco de livre comércio como a União Europeia. BRICS é uma iniciativa de cooperação financeira, de cooperação econômica entre países que compartilham algumas características semelhantes economicamente falando. Basicamente, são países em desenvolvimento, mas que apresentam um bom crescimento econômico e que têm uma economia não tão desenvolvida quanto a dos países desenvolvidos, mas que também não é subdesenvolvida, e que são países que têm potencial para, nas próximas décadas, ocuparem um espaço muito grande na economia global, ou quem sabe até controlarem a economia global. Curiosamente, o termo foi criado por um economista inglês que na época trabalhava e ainda trabalha em um banco norte-americano, que é o Goldman Sachs. Originalmente, o termo era brick, tijolo em inglês, e não BRICS. Esse S foi acrescentado posteriormente, quando a África do Sul foi incluída no grupo. Fora a África do Sul, compõe o BRICS o Brasil, a China, a Rússia e a Índia. E o economista em questão, o Jim O'Neill, ele criou o termo para se referir a um conjunto de países que, segundo ele, tinham grandes chances de controlarem a economia global, de se tornarem um novo centro da economia global ao longo do século XXI, quem sabe substituindo os países tradicionalmente desenvolvidos. Se não substituindo, ao menos servindo como um contrapeso ao poder econômico dos países desenvolvidos tradicionais, né? Aqueles que são desenvolvidos desde o século XIX. O termo foi criado em 2001. Os líderes dos países acabaram gostando da ideia e fizeram seu primeiro encontro em 2006. E em 2014 eles criaram um banco, né, um fundo de investimento para ser uma espécie de fundo comum. Todos eles investiriam dinheiro nesse fundo e todos eles poderiam pegar dinheiro lá quando fosse necessário. O fundo ainda existe, né, mas não tem recebido muitos investimentos nem muita atenção. A iniciativa BRICS, podemos chamar assim, anda bastante parada, bastante largada. Não está dando nenhum sinal de que vai para frente. Houve pouco avanço em promover cooperação econômica entre os países membros. Isso porque esses países têm agendas e interesses políticos muito diferentes. Está cada um correndo para um lado diferente. E quando os BRICS foram criados, né, tanto enquanto termo, mas também enquanto iniciativa efetiva de seus estados, a situação econômica e política do Brasil e da Rússia eram muito diferentes. Ambos os países tinham uma situação econômica estável e crescimento econômico na época. E agora, tanto o Brasil quanto a Rússia, por motivos diferentes, passam por uma situação de grande instabilidade política e com uma economia que está em crise. O futuro dessa iniciativa é bastante incerto. Eu, pessoalmente, acho que o Brasil teria a ganhar com essa iniciativa de cooperação econômica, mas somente se ela se mantivesse assim, apenas como uma iniciativa de cooperação econômica, não como um livre mercado, como por exemplo, né, um mercado comum, como por exemplo é a União Europeia, porque se fosse assim, a economia chinesa, a indústria chinesa ia passar como um rolo compressor em cima da indústria brasileira. E também não sou de maneira nenhuma a favor de
união política, um alinhamento político com a Rússia ou com a China, muito menos uma aliança militar, nem pensar. O Brasil não tem nenhum interesse para tomar uma posição como essa. Mas um grupo de cooperação econômica entre países em desenvolvimento seria uma grande ideia, né? O problema é que, como eu disse, esse conceito, o conceito continua existindo. Essa iniciativa, por hora, tá cada vez mais abandonada, mais distante. Claro que isso pode vir a mudar futuramente. Então, eu acho que ficou claro. BRICS não é uma aliança militar. Não existe nenhuma chance do Brasil ter que ir para a guerra para defender a Rússia. E o BRICS não é nem um mercado comum. Poderia ser uma iniciativa para tentar mudar as regras do comércio internacional de forma que essas regras fiquem mais favoráveis aos países em desenvolvimento. Isso seria muito bom para o Brasil. Mas os BRICS estão cada vez mais desorganizados entre si. É isso aí, eu fico por aqui. Reapareçam no meu canal. Vai ter vídeo sobre um assunto diferente quase todo dia. Eu pretendo manter um ritmo de pelo menos 5 vídeos por semana. E por favor, apertem o botão do like, isso ajuda muito o canal. Isso ajuda ele a crescer. Eu pretendo melhorar a qualidade desses vídeos, mas eu preciso da ajuda de vocês. Tchau.